Então, olha só, nas últimas semanas, a gente vinha falando da carta de Paulo aos Gálatas, né? E só para relembrar o que a gente falou na semana passada, a gente estava no capítulo 4, quando Paulo expressou uma certa preocupação pelos Gálatas, né? E ele mencionou que no passado eles eram escravos daquele tipo de paganismo, daquele tipo de superstição religiosa, uma espécie de tolice a qual os Gálatas acabavam se submetendo, né? E agora estavam voltando a esses rudimentos pobres e fracos do mundo, a esse tipo de superstição, esse tipo de ideia de que o homem, de alguma forma, pode obter salvação, né? Eu recebi uma mensagem aqui do Zoom. Tá tudo certo aí para vocês? Sim, Sim? tá Tudo ok. tranquilo. Beleza, então, tá. Então, Paulo estava falando sobre como que os gálatas estavam se deixando enredar por essas heresias judaizantes, e a partir disso, né, voltando a esses rudimentos fracos e pobres do mundo, os quais ele mencionou lá no capítulo 4. E depois ele fala assim, ó, quando eu estive aí para ter com vocês, quando eu fui até aí, vocês me receberam de braços abertos, vocês me acolheram, vocês não me trataram com desprezo, mesmo eu estando doentes. Tá? E aí ele exclama depois no final, será que eu me tornei inimigo de vocês porque eu estou falando a verdade para vocês? Tá? E no final ele termina, né, aquele trecho que a gente falou na aula passada, no final da aula passada, Paulo termina falando o seguinte, eu estou sofrendo as dores de parto novamente por vocês, porque eu estou tendo que parir vocês em Cristo de novo, fazendo Cristo ser formado em vocês novamente, uma coisa que eu já fiz antes e agora estou tendo que fazer novamente, porque vocês estão se deixando levar por essas heresias judaizantes, tá? E agora a gente entra, então, no final do capítulo 4, nós vamos encerrar o capítulo 4 hoje, a partir do versículo 21. Queria que vocês acompanhassem aí, quem tiver com Bíblia, e quem não tiver pode olhar aqui na tela, que eu vou projetar também. Beleza? Então, o que acontece? Começando aqui no versículo 21, Paulo diz assim, digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é a nossa mãe. Porque está escrito, alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite. Você que não sente dores de parto, porque os filhos da abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz, mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Esse é o trecho aí que nós vamos estudar nesse dia de hoje, tá? Não é um trecho muito fácil da gente entender, mas depois que a gente entende um pouco do contexto que está ali por trás, a coisa anda. Então, o que acontece? É bom a gente lembrar que Paulo está lidando com judaizantes. Quem eram os judaizantes? Mais uma vez, a gente vem falando deles desde o início da carta aos Gálatas. Os judaizantes eram cristãos, aqueles que eram judeus anteriormente e que haviam se convertido ao cristianismo. No entanto, esses cristãos convertidos do judaísmo ao cristianismo
eles não queriam abandonar completamente as suas práticas judaicas, mas, além disso, eles não só não queriam abandonar, eles queriam fazer com que os cristãos gentios, os cristãos de origem gentílica, aderissem também a práticas judaicas, como a Daniela falou que não consegue me ouvir. Mais alguém não consegue me ouvir? Ou está sumindo? Entendi. Daniela, tenta ver as configurações. Eu estou ouvindo bem. Só responder ela pelo chat. Falei para ela tentar dar uma olhada nas configurações dela, porque o restante está todo mundo me ouvindo. Ou então entrar e sair novamente. Às vezes dá uns bugs. Tá, então o que acontece? Esses judaizantes, eles estavam tentando, de alguma forma, introduzir a ideia de que os cristãos precisavam praticar elementos do judaísmo para que eles pudessem ser salvos, tá? Não era uma questão assim, pratique o judaísmo, assim. Não, pratique o judaísmo, porque sem esses elementos do judaísmo, você não é um cristão verdadeiro. Sem esses elementos do judaísmo, você não consegue ser salvo. Ou seja, eles acreditavam em Cristo, só que é Cristo mais a lei, Cristo mais as obras da lei, Cristo mais o judaísmo, tá? Então é importante lembrar que nesta época também não existia o cânon do Novo Testamento ainda concluído. Então a escritura que os cristãos primitivos tinham disponível para eles eram as escrituras do Antigo Testamento. A teologia era uma teologia formada a partir do Antigo Testamento. Então, tanto para você falar heresias na igreja, quanto para você defender a ortodoxia, você tinha que recorrer ao Antigo Testamento. Esse é o contexto desse capítulo. Paulo começa dizendo assim: digam-me vocês os que querem estar sob a lei. Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Ou seja, o argumento de Paulo aos Gálatas até agora, e agora ele vai reforçar isso mais uma vez, é de que a própria lei já prefigurava o seu cumprimento. A própria lei já prefigurava a entrada dos gentios. A própria lei já prefigurava o Messias. A própria lei já apontava para isso. O objetivo da lei nunca foi salvar, o objetivo da lei nunca foi fazer com que, pela obediência a ela, as pessoas alcançassem o favor de Deus. Nunca foi esse o objetivo da lei. O objetivo da lei era apontar para aquele que cumpriria a lei. O objetivo da lei era apontar para aquele que salvaria sem as obras da lei, que é o Messias. E Paulo vai usar esse argumento agora mais ainda. Ele vai dizer o seguinte: será que vocês próprios que estão dizendo, se arrogando seguidores da lei, vocês que ficam aí arrotando o choco da lei, vocês que querem que as pessoas pratiquem a lei, vocês não leem a lei? Vocês não ouvem o que a lei diz? Será que vocês não ouviram o que a própria lei diz? E aí o versículo 22, Paulo diz assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Essa frase é muito importante. Ela pode passar um pouco desapercebido se a gente não ficar atento. Mas Paulo está dizendo, Abraão teve 2 filhos. Isso aqui é muito importante para a gente. Por quê? Provavelmente, como era costume dos judeus, os judeus gostavam de dividir o mundo em 2 grupos de pessoas. Os judeus e o resto. Os judeus e os não-judeus. Os judeus que praticam a lei e o resto, a escória da humanidade, os gentios. Gentios, beleza? Aquela gentalha, aqueles que não obedecem à lei, aqueles que não têm compromisso com a fé de Abraão. E eles adoravam dizer e afirmar que eles eram descendentes de Abraão. Eles gostavam de dizer que Abraão era o pai deles. Nos evangelhos, Jesus se depara várias vezes com discussões com os fariseus, com os mestres da lei, com os saduceus, e que eles reafirmam isso várias vezes. Nós somos filhos de Abraão. Abraão é o nosso pai.
né? Nós somos descendência de Abraão segundo a carne. Nós viemos da linhagem de Abraão. Nós temos o sangue de Abraão correndo nas nossas veias. E por que era sempre importante para eles recorrer a Abraão? Porque Abraão é o fundador, né, dos judeus, é o fundador do povo hebreu. É com ele que Deus inicialmente estabelece um pacto, e é a partir da descendência dele que esse pacto vai se concretizando. Então, para eles era algo muito importante, era algo de muito valor você dizer o seguinte: não, eu sou descendência de Abraão, eu sou filho de Abraão. Mas Paulo está dizendo o seguinte: não se esqueçam, vocês que gostam de dizer que são filhos de Abraão, que Abraão não teve um filho apenas. Abraão teve 2 filhos. 2 filhos. Na realidade, Abraão teve até mais filhos do que 2, mas esses 2 aí nós podemos considerar como sendo os filhos mais importantes de Abraão. O primeiro filho de Abraão e depois aquele que veio logo em seguida. E quem são esses 2 filhos de Abraão? Paulo está falando, né, de 2 pessoas. Quem são elas? Ismael e Isaac. Ismael e Isaac. Né? E agora Paulo vai montar a história dele, a narrativa dele, com base nisso daí. E ele vai dizer o seguinte, ele vai dar uma explicação. Um era filho de uma mulher escrava. E o outro era filho de uma mulher livre. Um era filho da escrava, o outro era filho da livre. Quem era filho da escrava? O filho da escrava é Ismael. E quem era o filho da livre? O filho da livre é Isaac. Beleza? Então, esse aqui, um deles é filho da escrava, o outro é filho da livre. Beleza? Então, Ismael e Isaac. E agora? Ele continua falando o seguinte: o filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da livre nasceu mediante a promessa. Esse versículo aqui é fundamental para o restante da história. Isso é basicamente uma espécie de resumo, uma espécie de conclusão adiantada daquilo que ele vai argumentar a partir de agora. É bom que a gente aqui se lembre dessa história de Abraão, Ismael, Isaac, essas coisas aí. Vamos lembrar um pouco dessa história. Eu não vou ler lá no Antigo Testamento, porque senão vai estender muito a nossa aula, mas você pode ir lá conferir essa história no livro de Gênesis depois. E eu sugiro que você faça isso. Qual é a história? Abraão, né, está lá em Ur dos Caldeus. Deus chega para ele e fala: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Pronto, Abraão pega e vai. Nesse meio tempo, Deus vira para Abraão e faz mais promessas. E fala para Abraão: Abraão, olha para as estrelas do céu, a sua descendência será como as estrelas do céu, será como a areia do mar. De ti eu farei uma grande nação. E nisso Abraão já era velho. Alguns autores do Novo Testamento falam até que Abraão estava amortecido. Em um certo sentido de que a velhice de Abraão podia até causar-lhe uma certa impotência ou incapacidade sexual. Abraão já era bem velhão. Bem velhão. E Deus chega para ele e fala assim: você terá muitos filhos, de ti eu farei uma grande nação, de ti virão inumerosos descendentes. E Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. A gente já discutiu um pouco dessa história de Abraão também nos capítulos anteriores de Gálatas. Mas em um certo momento dessa história, a fé de Abraão dá uma vacilada. A fé de Abraão dá uma titubeada. Principalmente por conta também, né, que a fé da esposa dele deu uma vacilada. A esposa de Abraão, Sara, ela duvidou um pouco também de que a partir dela Deus pudesse conceder uma descendência numerosa a Abraão. E a fim de adiantar um pouquinho as coisas, a fim de dar uma ajudinha ali para Deus, eu já estou velha também, já não estou aguentando mais nada, como é que de mim vai sair uma grande nação para o meu marido Abraão? Vamos dar uma forcinha para Deus. E aí ela resolveu pegar a escrava dela,
aquela serva que ela tinha, que era Agar. E ela falou assim, Agar, vai lá e dorme com Abraão. E engravida de Abraão. E você terá os descendentes de Abraão em meu nome. Né? Como minha serva, então, Abraão vai ter os filhos a partir de você. E esses filhos aí, né? Você vai ter esses filhos de Abraão em meu nome, porque você é minha serva, então vamos tratar ali como meu filho. Então ela deu essa forcinha para Deus, falou assim, toma aqui minha concubina. E aí, a partir dessa serva, a partir da escrava, Agar, nasceu Ismael. Beleza? Nasceu o filho de Abraão. Tá? Muito bem. Depois disso, o que acontece? Deus volta a Abraão, reafirma a promessa, e finalmente chega o momento em que a promessa realmente é cumprida e Sara, né, dá à luz a Isaac, o filho da promessa. Por isso que Paulo está fazendo esse contraste. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O que isso quer dizer? O filho da escrava, ele nasceu a partir de esforços humanos. Segundo a carne aqui, Paulo está dando a entender de que é segundo esforços humanos. Ele não é o verdadeiro filho da promessa. Ele é o filho do jeitinho. Ele é o filho de Agar, é o filho da escrava que Sara deu para Abraão coabitar e ter, a partir daquilo ali, o filho. Então, esse filho não é o verdadeiro filho que Deus tinha prometido. Ele não é o filho do milagre de Deus e da promessa de Deus. Ele é o filho resultante dos esforços humanos. É aquele filho que nasceu quando Abraão e Sara vacilaram em crer em Deus e tentaram resolver as coisas pelos seus próprios méritos, pela sua própria força. A partir desse esforço de Sara e Abraão, nasceu o filho segundo esse esforço. Esse é o filho segundo a carne. Mas o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Quem é o filho que nasceu mediante a promessa? Isaac. Isaac é o filho da livre. O filho da promessa é aquele filho que nasce segundo o objetivo de Deus. É aquele filho que nasce segundo os méritos de Deus. É aquele filho que nasce sem esforços humanos. Esse aqui é o filho que nasceu sem esforços humanos. É o filho que nasceu a partir da promessa de Deus. É o filho da graça. É o filho do favor imerecido de Deus, sem nenhuma contrapartida humana. Então já ficou um pouco bem claro aqui o que Paulo vai tentar fazer agora, né? E aí, no versículo 24, ele segue. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Então vamos devagar. Essa primeira frase é uma frase interessante. Paulo está dizendo o seguinte: estas coisas são alegóricas. Essa frase é um pouco difícil da gente entender. Por quê? Como cristãos, né, devotos do ensino bíblico correto, da interpretação bíblica adequada, nós não podemos, de maneira nenhuma, defender alegorizações do texto bíblico para que o texto bíblico signifique o que eu quiser. Eu não posso simplesmente pegar um texto de Davi e eu ler que Davi pegou 5 pedrinhas no rio e falar assim, porque essas 5 pedras, meu irmão, são a fé, a esperança, o amor, ou não sei o quê. Não está escrito isso lá. Os textos históricos da Bíblia, eles não podem simplesmente ser alegorizados para significar o que eu quero que eles signifiquem. Isso não pode acontecer isso. Eu mesmo já ouvi uma pregação de um pastor, uma certa feita, sobre a ressurreição de Lázaro. Sobre a ressurreição de Lázaro. E quando ele estava lá falando sobre a ressurreição de Lázaro, tem um versículo que Jesus fala o seguinte, que ele pede às pessoas que estavam ali, né, naquele luto todo por Lázaro,
Jesus pede para elas que elas removam a pedra. Jesus fala claramente, ele dá essa ordem, fala o seguinte, removam a pedra. E depois que a pedra é removida, Jesus fala para Lázaro vir para fora ressuscitar. E a partir dessa narrativa, esse pastor em questão, ele disse o seguinte, ele falou o seguinte, você está vendo, meus irmãos? Vocês estão vendo isso? Jesus tem um milagre para você. Mas você precisa remover a pedra. Você tem que remover. Qual é a pedra que está te impedindo? Remova a pedra e Jesus vai fazer o milagre. Isso é uma alegorização do texto. Isso é algo que não condiz com o que está ali, não faz o menor sentido para a narrativa. Eu não posso simplesmente pegar uma narrativa histórica e trazer ela para o tempo de hoje, alegorizando completamente o contexto e a informação, para significar uma coisa completamente mística por trás do texto. Isso não existe, né? Aliás, isso existe, mas se chama heresia, deturpação do texto bíblico, tá? Deturpação do texto bíblico. Então, assim, essas interpretações alegóricas, elas são extremamente prejudiciais. E aí a gente chega aqui e lê Gálatas, e Paulo fala o seguinte, esse texto aqui de Gênesis, Sara e Agar, é uma alegoria. É como se Paulo estivesse dando uma autorização para que a gente fizesse a mesma coisa, alegorizasse textos do Antigo Testamento e fizesse eles significarem o que a gente quer que eles signifiquem. Mas, muito longe disso, a gente pode interpretar isso daqui corretamente de duas formas, e eu acredito que uma é mais provável e melhor do que a outra. A primeira forma é a seguinte, se Paulo realmente está dizendo estas coisas são alegóricas, Paulo tem autorização para alegorizar o texto bíblico pela sua autoridade inspirada a partir do Espírito Santo para escrever o texto bíblico, a Escritura Sagrada. Esse é um argumento que eu já vi em muitos círculos reformados ser defendido, de que Paulo pode alegorizar, porque ele está falando pela pena, né, do Espírito Santo, então ele pode dizer o que uma alegoria significa lá no texto do Antigo Testamento, mas nós não podemos fazer isso, porque nós não somos divinamente inspirados. Tudo bem, eu acredito que é uma interpretação válida, mas, do meu ponto de vista, ela é pouco provável. Para mim, o que pode estar acontecendo aqui é, na verdade, uma questão de gramática no grego. Essa frase, ela pode significar, na verdade, o seguinte. Paulo pode estar dizendo, estas coisas estão sendo alegorizadas. Nesse contexto, Paulo não estaria dizendo, isso é uma alegoria. Paulo estaria dizendo o seguinte, essas coisas estão sendo alegorizadas. Era muito comum na interpretação rabínica do primeiro século que os rabinos judeus alegorizassem a coisa toda. Existia um rabino muito famoso no primeiro século, inclusive, que ele disse que conseguiria extrair significados espirituais até mesmo das vírgulas do texto hebraico. Era muito comum, então, os rabinos alegorizarem o texto bíblico. Muito, muito comum. Mas isso não é um costume de Paulo. Isso não é um costume de Paulo. Então, Paulo, no meu ponto de vista, ele não está dizendo estas coisas são alegóricas. Ele não está dizendo essas coisas são alegorias. A melhor tradução do texto grego aqui seria essas coisas estão sendo alegorizadas. Ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte, os judaizantes que estão aí, né, deturpando a verdade da Bíblia para vocês, eles estão alegorizando isso daqui, ó. Eles estão transformando esta narrativa em uma alegoria. Então, beleza, vamos jogar o jogo deles. Então, Paulo vai pegar a alegoria que eles estão montando, os judaizantes, e vai falar assim, se vocês vão alegorizar aí, então vamos montar uma alegoria que faça mais sentido. Então, é isso que Paulo vai fazer agora.
para refutar a alegoria dos judaizantes, Paulo vai jogar no mesmo terreno que eles. Então, beleza, vocês estão alegorizando esse texto, falando que vocês são filhos de Abraão, né? Falando que vocês são os herdeiros da promessa, porque são filhos de Abraão. Então, vamos alegorizar isso aqui direito. Olha lá, ele continua assim agora. Porque essas mulheres são duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Então Paulo está dizendo o seguinte. Nesta alegoria que Paulo vai começar agora, Agar é o Monte Sinai. Lembre-se que o Monte Sinai foi onde Deus deu a lei a Moisés. Então Paulo está comparando a escrava, Paulo está comparando Agar, que é a escrava, a serva, com o Sinai, com a lei de Moisés. Então Agar é a lei. Beleza? Agar é a lei. E Paulo continua. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia. Pausa aqui. Porque na época de Paulo, a Arábia Pétrea era uma província romana que ficava próxima de Jerusalém. Mas o Monte Sinai não ficava na Arábia Pétrea. No entanto, algumas pessoas usam isso aqui para dizer como a Bíblia, nossa, como a Bíblia é falha, como a Bíblia contém informações equivocadas. Espera aí que o meu vídeo sumiu. Espera aí que eu vou tentar trazer ele de volta. Aí voltei. Então, algumas pessoas usam isso daqui para dizer o seguinte. Como a Bíblia traz informações equivocadas. Está vendo? O Monte Sinai não é na Arábia. No entanto, no primeiro século, os judeus, tá? Principalmente os judeus de Jerusalém, usavam o termo Arábia de uma forma muito generalizada, de uma forma muito genérica. E o termo Arábia significava, né, basicamente qualquer região desértica abaixo da Judeia. Toda a região desértica abaixo na Judeia podia ser chamada genericamente de Arábia. Então, sim, nesse sentido, usando o termo dessa forma, o Monte Sinai ficaria assim na Arábia. Beleza. Fazendo esse adendo geográfico, vamos continuar. Então, Agar representa o Sinai. Então, Agar, a escrava, representa a lei. Tá? Eu estou travando para vocês ou eu estou aparecendo normal? Tá travando. Estou travando. Tá meio bugado hoje aqui, tá difícil a parada. Só o vídeo, o som chega normal. Tá normal, né? Acho que agora voltou. Beleza. Então, Paulo vai continuar. E corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Olha o que Paulo está falando. A Jerusalém atual, dos tempos de Paulo, corresponde ao Sinai. Ou seja, como que a gente pode interpretar isso da melhor maneira possível? Paulo está dizendo o seguinte. O que está lá na Jerusalém atual de Paulo? O que está lá na Jerusalém atual de Paulo? O templo. Paulo está dizendo, o templo, que é o símbolo do judaísmo atual, ele corresponde ao Sinai. Ele corresponde à escrava. Ou seja, o judaísmo atual, ou seja, o judaísmo dos tempos de Paulo, ele corresponde à escrava na história de Paulo. Mas a Jerusalém lá de cima é livre e é a nossa mãe. Ou seja, Paulo está contrapondo. Você poderia pensar o seguinte, a Jerusalém atual é escrava, mas a Jerusalém futura... Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está criando uma expectativa messiânica para os judeus. Paulo não está dizendo o seguinte, uma nova Jerusalém para os judeus, uma Jerusalém futura. Não, não. Paulo está dizendo a Jerusalém lá de cima. Essa Jerusalém invisível. A Jerusalém que corresponde à Jerusalém espiritual, que é constituída por um corpo invisível de pessoas.
essa Jerusalém é a nossa mãe. Essa Jerusalém é a nossa mãe. E aí ele faz uma citação de Isaías 54, versículo 1, que é: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Isso é uma profecia de Isaías aos judeus, no momento de muita dificuldade do povo judeu no Antigo Testamento, em que, nesse momento de dificuldade, Deus fala para eles: alegrem-se, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Essa aplicação da profecia de Isaías, Paulo faz uma alusão a ela com o versículo que vem logo embaixo, ó. Esse versículo aqui que vem logo embaixo. E aí Paulo diz: vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Ou seja, ele está falando isso aqui para os cristãos. Vocês, cristãos, são filhos da promessa. Ou seja, nós, aqueles que creem em Jesus Cristo, esses são os verdadeiros filhos segundo o esforço de Deus. São os verdadeiros filhos gerados por Deus, sem esforços humanos. Os crentes e não os judeus. Olha o que ele está... Se a gente puder fazer aqui um apanhado geral, vai ficar mais fácil da gente entender. Observe esse esquema aqui. Esse esquema aqui, depois, para quem quiser, eu vou mostrar o livro de onde eu tirei, se vocês quiserem depois também consultar o material, a fonte primária. O que acontece? Aqui a gente tem o seguinte. A gente tem aquilo que os judaizantes estavam dizendo e como Paulo está contrapondo as ideias deles. Então, vamos primeiro entender qual era a lógica dos judaizantes, como os judaizantes estavam alegorizando essa história. Os judaizantes estavam dizendo o seguinte, ó: os judeus, a atual Jerusalém, os judeus da época de Paulo, são os descendentes de Abraão, eles são o Isaac. E os cristãos são os descendentes de Ismael, aqueles preteridos, aqueles que não eram os filhos de Abraão verdadeiros. Então, os judaizantes provavelmente chegavam lá nos crentes e falavam o seguinte: não, vocês têm que se fazer judeus, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que obedecer à lei para que vocês sejam verdadeiros filhos de Abraão, para que vocês sejam os verdadeiros Isaques, os descendentes legítimos de Abraão. Vocês precisam seguir a lei. E Paulo está contradizendo, falando o seguinte: negativo. Já que vocês estão alegorizando, vamos alegorizar melhor. Como que a gente alegoriza melhor isso daqui? Ora, os verdadeiros filhos de Abraão, os verdadeiros Isaques, eles não são gerados por esforços humanos. Eles são gerados segundo a promessa. Vocês, cristãos, são os verdadeiros Isaques. Vocês foram gerados segundo a promessa. Vocês, sim, são livres. Agora, os judeus atual, a Jerusalém atual, essa sim é Agar. Essa sim é a escrava. Essa sim é que está condenada à escravidão. Essa sim é filha de esforços humanos. Então, vocês que não creem em Cristo, vocês que ficam tentando obter mérito diante de Deus segundo os seus próprios esforços, vocês são filhos da escrava. Vocês estão escravizados pela lei. E os cristãos verdadeiros são os verdadeiros legítimos de herdeiros de Abraão, são os verdadeiros Isaques, filhos segundo a promessa e não segundo os próprios esforços. Essa é a contraposição. Então, Paulo está contrapondo a alegoria dos judaizantes com uma alegoria melhor. Ah, vocês vão alegorizar? Então a melhor interpretação é essa daqui. E aí ele continua. Ele fala o seguinte, ó: como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. E aí Paulo vai dar um arremate, ele vai matar na unha agora. Porque olha o que ele está dizendo. Os judaizantes estavam incomodando os crentes da Galácia.
os judaizantes estavam chegando lá e perseguindo eles, falando, não é assim, o cristianismo não é assim, vocês têm que fazer isso, fazer aquilo, tal e tal. Aí Paulo está dizendo aqui também, isso aconteceu naquela época lá também. Aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Tá? Se vocês abrirem a Bíblia aí, esse texto ele está em Gênesis, no capítulo 21. Tá? Gênesis, capítulo 21. Versículo 9. Vamos lá, Gênesis 21, 9. Se você puder ir lá, vamos dar uma olhada lá no que está escrito. Gênesis 21, versículo 9. Vou ler. Diz assim, Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaac. Olha isso que aconteceu. Isso foi na ocasião, provavelmente, em que ocorreu o desmame de Isaac. Entre os judeus bem primitivos, era comum que o desmame da criança fosse feito com aproximadamente 3 anos. E isso era algo comemorado. Por quê? Porque naquele período o índice de mortalidade infantil era gigantesco. Então, o fato de uma criança ter sobrevivido a essa primeira infância, isso era algo a ser comemorado, talvez com uma grande festa, talvez com alguma celebração. E, durante essa celebração, Ismael zombou de Isaac, fez chacota de Isaac. E Sara percebeu. E por mais que a gente não entenda muito assim dessa cronologia, né, do Antigo Testamento, é muito provável que, neste período, Isaac tivesse aproximadamente 3 anos, como eu mencionei, enquanto Ismael talvez tivesse ali seus 17, 18 anos já. Já era um adolescente praticamente adulto. Enquanto Isaac era um bebê de 3 anos. E ele fez chacota de Isaac. E Sara percebeu. À medida que Sara percebe, acompanha o versículo 10. Ela diz, então Sara disse a Abraão, mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaac. Então, Paulo está pegando esse trecho agora e está dizendo o seguinte, como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito. Ou seja, ele está falando, Ismael perseguiu, ou zombou, chacotou de Isaac. Perseguia seria nesse sentido, estava ali bulinando ele. Assim também acontece agora. Ou seja, Paulo está comparando Ismael com os judaizantes. Ele está dizendo o seguinte, vocês judaizantes aí que estão na Galácia, vocês são Ismael, vocês que querem ganhar a salvação pelos seus próprios méritos, vocês estão perseguindo aqueles que querem obter a salvação por meio da promessa. Então, aquilo que aconteceu antes também está acontecendo agora. E Paulo completa. Mas então, o que diz a Escritura? A Escritura diz, mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Aplicando isso para o contexto de Paulo na Galácia, ele está dizendo para os Gálatas. O que a Escritura está dizendo para vocês, Gálatas? Mande embora esses que querem obter a salvação por seus próprios méritos, porque de maneira nenhuma esses herdarão a salvação juntamente com aqueles que confiam apenas na promessa. De maneira nenhuma, esses que querem obter a salvação por seus próprios méritos ganharão a salvação. Os verdadeiros herdeiros são aqueles que confiam apenas na promessa. Somente aqueles que confiam na promessa, no descendente verdadeiro de Abraão, Jesus Cristo. Esses sim herdarão a salvação. E Paulo conclui, portanto, meus irmãos, somos filhos não da escrava, mas sim da livre. Então, o argumento de Paulo inteiro é, nós somos os verdadeiros descendentes, nós cristãos somos os verdadeiros descendentes da livre. Nós somos livres de verdade em Cristo, porque nós somos filhos da promessa, segundo o esforço exclusivo de Deus, e não segundo os esforços humanos. Diferente dos judaizantes, que estão tentando obter a salvação por méritos próprios. De maneira nenhuma, eles herdarão a salvação junto com aqueles que acreditam apenas na promessa.
é isso. Texto um pouco complicado, né, com essa questão da alegoria e tudo mais, mas acredito que fez sentido. Acredito que eu consegui explicar aí para vocês da melhor forma. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu consigo enxergar nessa. Eu não consigo enxergar que seja uma alegoria, e sim uma analogia que Paulo fez, né? Designando para a condição, né? A representatividade do Monte Sinai como um local realmente de escravidão, como um local de, vamos dizer assim, até mesmo onde foi criada a lei, né? Então, ele faz uma analogia de Agar com a escravidão, com o Monte Sinai relacionado a isso. Não consigo ver que seja um fato alegórico, entendeu? Mas eu consigo enxergar que ele fez uma analogia entre Sara e Agar, entre a lei e a promessa, né? Para que realmente os Gálatas entendessem, né, o que ele estava querendo explicar em relação à lei e às boas novas. Então, assim, isso é que eu consegui enxergar no texto. Sim, então, assim, é basicamente aquilo que eu falei, só que a questão aqui é o que a gente define como uma analogia e o que a gente define como uma alegoria, né? Uma analogia é uma espécie de comparação. Quando eu digo, por exemplo, eu acordo e falo para a Fernanda, por exemplo, nossa, você está bonita como o alvorecer, né? Como o nascer do sol. Isso é uma analogia, eu estou comparando uma coisa com outra. Mas quando eu pego uma história que tem um significado próprio, uma história que realmente aconteceu, um fato, e eu falo assim, não, essa história aqui, isso daqui significa aquele outro ali. Eu estou atribuindo um real significado para aquilo, só que um significado por trás do significado aparente. Então, por exemplo, quando eu falo assim, quando eu simplesmente comparo, isso é uma analogia. Agora, quando eu atribuo um significado por trás de algo que tem um significado aparente, aí é uma alegoria. Eu estou dizendo assim, não, Sara e H não significa só Sara e H. Sara significa a liberdade e H significa a escravidão. Então, quando eu uso esse tipo de símbolo, isso está mais para uma alegoria. Eu estou dizendo, não, isso significa tal coisa. Eu não acredito também que Paulo esteja alegorizando no sentido de que ele está dizendo o que significa. Eu acredito que foi aquilo que eu expliquei. Os judaizantes tinham esse tipo de interpretação de dizer que aquilo realmente significava que Ismael era os crentes e Isaac eram os verdadeiros filhos de Abraão. Eles acreditavam que aquilo significava mesmo isso. Tinha um significado espiritual, além do significado real. E Paulo está dizendo o seguinte, vocês estão alegorizando, mas já que vocês vão fazer uma alegoria, essa outra alegoria aqui seria mais apropriada, faria muito mais sentido para aquilo que a gente está vivendo. Mas não acredito que Paulo esteja legitimando a ideia de que Sara realmente é um monte Sião, e que H realmente é o Monte Sinai. H não é o monte, não tem esse significado real por trás, né? Então, acredito que realmente ele também não está alegorizando ou legitimando esse tipo de interpretação, mas já que os judaizantes estavam usando, ele propõe uma alegoria mais plausível, né? Uma alegoria que faça mais sentido de acordo com a ordem dos eventos de aquilo que aconteceu, né? Então, ele está lutando no terreno do inimigo, eu diria, né? Usando o argumento do inimigo contra ele mesmo, para afirmar uma posição contrária, né? Mas é mais uma definição real do que seria uma analogia e do que seria uma alegoria, né? Deixa eu ver só o que dizia aqui o chat. O Wanderson colocou, poderia dizer Sião Celestial. Beleza, gente.